Sejam bem-vindos. Você está no canal do conhecimento. Eu sou Armando Danite e minha missão é levar conhecimento onde for possível, principalmente às salas de aula. Conto com a colaboração de todos, se inscrevendo no canal, dando seu like, fazendo seus comentários e compartilhando com seus amigos e familiares, porque desta forma você está contribuindo para a permanência do canal nas redes sociais. Neste vídeo, nós vamos falar de comunicação. Mas antes eu tenho uma informação muito importante para transmitir a vocês. Eu recebi um vídeo do canal de Marcelo Segredo e achei muito interessante e intrigante. O vídeo comenta sobre uma novidade chamada IoT, que se pronuncia IoT, que traduzindo é Internet das Coisas. Isso é intrigante, porque nos atinge diretamente, pois atualmente, com a evolução dos equipamentos ligados à internet, nós ficamos totalmente expostos. Nossos dados, nossas informações bancárias e nossos desejos. A intenção é boa, porque ela está voltada para o consumo pessoal. Mas o que nos preocupa são aqueles que usam essas informações para extorquir dinheiro, conhecer a nossa privacidade, praticar atrocidades e ainda mais espalhar fake news. Que cuidados então devemos ter? Hoje uma geladeira inteligente ligada à internet te informa o que está faltando na sua casa. Você pode ver TV na geladeira enquanto cozinha. As lâmpadas espiãs são câmeras que te dão toda a movimentação da sua casa, esteja onde você estiver. Por exemplo, as babás eletrônicas. Os notebooks também veem tudo o que está acontecendo. Tudo o que acontece com você pela câmera instalada. Por isso, eu mantenho uma fita adesiva, fita isolante, na câmera para mantê-la fechada quando não está em funcionamento. Essa informação é antiga, mas a mais recente são os celulares e os computadores. Observe que muitas vezes você está apenas pensando em comprar um determinado bem. E ao abrir seu celular, ele está lá, geralmente como oferta e muitas outras coisas relacionadas. Esses fatos foram mencionados e devidamente comprovados durante a live de Marcelo Segredo, por um advogado especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso ele recomenda que a câmera frontal de seu celular também deva ser adesivada. Ora, se Zuckerberg, criador do Facebook, tem o cuidado de fazer isso, se ele tem essa preocupação, porque nós, pequenos mortais, não vamos ter. É isso aí, meus amigos. É a internet 5G que está a caminho. E nós estamos vulneráveis a esses ataques, porque os hackers estão ativos. Mais de 100 mil ataques ocorrem no mundo inteiro ao mesmo tempo. Portanto, eu recomendo que tenham o maior cuidado com seus dados pessoais. Não libere autorizações, senhas para todos os seus aplicativos. Selecione apenas os extremamente necessários, porque vocês estão se expondo cada vez mais. Se possível, tenha 2 celulares, um com seus contatos, que você utiliza frequentemente, o outro com seus dados bancários e aplicativos que você deixaria em casa. Não use o celular para isso na rua. Feitas as primeiras observações, nós vamos agora mergulhar em comunicação, que tem muito a ver com o que dissemos anteriormente. Comunicação é uma palavra derivada do latim comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Desde os primórdios da civilização, que a comunicação existe e acabou se tornando algo imprescindível entre os povos. O processo de comunicação
consiste na transmissão de informações entre um emissor e um receptor, que interpreta uma determinada mensagem. A mensagem é codificada através de um sistema de sinais que podem ser por gestos, sons, indícios, um idioma, português, inglês, espanhol, qualquer outro, ou outros códigos que possuam um significado. Por exemplo, as cores do semáforo, as libras, que é transportada até o destinatário através de um canal de comunicação. E este é o meio por onde circula a mensagem, que pode ser carta, telefone, televisão e etc. Isso nos faz lembrar que na Idade Antiga os povos, segundo a Bíblia, se comunicavam normalmente através de um só idioma. Mas resolveram se aproximar de Deus. Para isso, Nimrod resolveu construir uma torre que os levaria até os céus. E assim foi. Os povos se uniram e começaram a construir a sua torre. Porém, num determinado momento, os povos não se entendiam mais, porque os idiomas tornaram-se diferentes de quando iniciaram os trabalhos. Por esse motivo, o trabalho foi interrompido e cada povo seguiu seu destino, migrando para as mais diversas regiões do planeta. Surgindo assim os diversos idiomas. Nós estamos falando da Torre de Babel, erguida logo após o dilúvio, com a intenção de chegar até Deus. O Gênesis nos conta esta história, situando a torre na região da Babilônia. Nas escavações feitas na Babilônia, foram encontrados vestígios de uma torre, mas não há comprovação científica se realmente era a Torre de Babel. Porque em vários países também foram encontradas pirâmides e torres que, segundo relatos, tinham a mesma intenção, que era aproximar-se de Deus. O que se conclui é que a Torre de Babel é um símbolo mitológico, e sem que tenhamos conseguido decifrar a sua real intenção e existência. É uma forma bíblica de se estabelecer o porquê de tantos idiomas, porque antes de Noé, apenas um idioma era falado. O mistério vai persistir. A Torre de Babel existiu? Ninguém sabe. Deixando a Torre de Babel para trás, voltamos ao assunto principal, que é comunicação, onde se pode identificar claramente os seguintes elementos: emissor, receptor, código, que é o sistema de sinais, e o canal de comunicação. Há um outro elemento, o ruído, caracterizado por tudo aquilo que afeta o canal, perturbando a perfeita captação da mensagem. Por exemplo, a falta de rede do celular. Mas quais são os tipos de comunicação que existem? A comunicação verbal, que se realiza por meio de uma linguagem falada ou escrita, é a forma de comunicação exclusiva dos seres humanos e a mais importante nas sociedades. As formas de comunicação que recorrem a sistemas de sinais não linguísticos são denominadas de comunicação não verbal. A comunicação social já consiste num sistema de transmissão de mensagens para um público mais amplo, mais disperso e heterogêneo. Abrange essencialmente os órgãos de informação de massa das áreas da imprensa, como o jornal, o rádio, a televisão e o cinema. O outro tipo é a empresarial, que é a área estratégica do planejamento de uma empresa. Uma boa estratégia de comunicação contribui para o sucesso da empresa. A assessoria de imprensa e a comunicação interna são importantíssimos para o seu desenvolvimento atualmente.
Quais são os meios de comunicação? Bom, são as tecnologias e os instrumentos que permitem essa troca de informações, de ideias e de acontecimentos entre pessoas e organizações. Esses instrumentos servem para compartilhar notícias de conteúdo, são também fontes de entretenimento e de educação, e são ainda utilizados para publicidade. Como exemplos de meios de comunicação, nós temos os jornais, as cartas, a televisão, a internet, o e-mail, o rádio, os telefones celulares e, mais atualmente, as redes sociais. Os meios de comunicação estão voltados para uma grande audiência, como televisão e o rádio, que são chamados de meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação evoluíram desde a pré-história. Começaram com os tambores. Mais tarde veio a escrita hieroglífica, a descoberta do papel, os diversos alfabetos, ou seja, a escrita na sua essência, surgindo então no fim da pré-história e no início da Idade Antiga, entre 4.000 anos antes de Cristo e 3.500 anos antes de Cristo. Ao longo dos séculos seguintes, os relatos escritos e as cartas foram os mais importantes meios de comunicação. Foram criados serviços de entrega de cartas, semelhante ao correio de hoje. As cartas eram levadas a localidades distantes, mas o intervalo de tempo poderia durar meses. Era o que acontecia no caso das cartas que eram transportadas por navios. Somente no final do século XVIII é que, com a criação do telégrafo, as mensagens puderam ser passadas, transmitidas com mais rapidez e a partir de longas distâncias. Desde então, os meios de comunicação sofreram várias evoluções. A televisão e o rádio revolucionaram a comunicação de massa. E a partir do século XIX e século XX, que foi quando aconteceu mais tarde o advento da internet, a comunicação então alcança níveis de evolução inimagináveis e a sua popularização permitiu a criação de ferramentas que hoje mantêm o mundo totalmente conectado. Veja o vídeo que vocês vão entender. Os meios de comunicação antigos foram substituídos por instrumentos mais tecnológicos, e muitos deles ainda estão sendo utilizados atualmente. Nós vamos ver detalhadamente cada um desses meios e a sua evolução. Vamos começar pelo correio. O envio de cartas é um dos meios de comunicação mais antigos. Acredita-se que os egípcios tenham sido os primeiros a se utilizar deste meio de transmissão de informações. Hoje, os serviços de correio utilizam uma logística muito avançada para evitar enviar cartas e encomendas. Mas na antiguidade, as cartas eram enviadas por mensageiros, por aves, assim como pombas e andorinhas. O telégrafo foi criado no século XVIII, em 1790 por Claude Chappé. Utilizava impulsos eletromagnéticos para enviar mensagens a longas distâncias. A comunicação por telégrafo era feita através de códigos, e o código Morse foi a técnica mais utilizada para esse tipo de comunicação. Criado no século XIX, em 1835, o código Morse era um sistema que utilizava pontos e traços para representar letras e números. Os traços de pontos eram identificados a partir de sons curtos e longos. Foi de grande valia
nas duas guerras mundiais. Este aparelho de telégrafo que vocês veem está em exposição no Museu Marítimo da Dinamarca. Jornal. Os registros do primeiro jornal são de 50 a.C. No Império Romano se chamava Acta Diurna. Esse meio de comunicação era utilizado para repassar as informações sobre o governo à população. O jornal é um meio de comunicação de massa utilizado até hoje. Além da versão física, os jornais hoje costumam também estar disponíveis na versão online, ou seja, digitais. Esta foto é do Jornal de Paris, do ano de 1784. Já o rádio surgiu em 1860, meados do século XIX, e sua tecnologia permitia a transmissão das notícias e programas de entretenimento por meio de ondas eletromagnéticas. O rádio continua até hoje como um meio de comunicação bastante utilizado, mas, além da transmissão por ondas eletromagnéticas, os rádios também estão disponíveis em versões online, ou seja, digitais, em aplicativos também para dispositivos móveis. Na sequência temos o telefone. Inventado por volta de 1870, o telefone permitiu a transmissão de sons por meio de sinais elétricos. 100 anos após a sua criação, em 1974, Martin Cooper criou a marca Motorola, o primeiro aparelho de telefonia móvel. E os celulares eram grandes, caros e não estavam disponíveis em público. Em meados dos anos 80, os celulares começaram a ser vendidos para uso pessoal, mas ainda a preços inacessíveis. A partir dos anos 90, o celular se popularizou e, além de menores, esses aparelhos passaram a ser fabricados com bateria de lítio, permitindo maior autonomia. Atualmente, os celulares foram substituídos pelos smartphones, que, além das funções de ligação e mensagem, permitem o acesso à internet. Ou seja, você agora tem um computador em suas mãos. Essa foto que vocês estão vendo é de Martin Cooper, inventor do primeiro celular. Vejamos a televisão. A televisão surgiu no início da década de 1920 e em 1928 foi realizada a primeira transmissão de TV. Naquele momento, esse meio de comunicação era pouquíssimo acessível. Só veio se popularizar no final dos anos 40. Apesar das inúmeras possibilidades oferecidas pela internet, a televisão resiste como um meio de comunicação de massa mais popular em todo o mundo. Atualmente, a comunicação se transformou em virtude da popularização da internet, até a sua linguagem mudou. O computador foi o primeiro computador que nasceu na década de 40 e chamava-se ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Computer. Esse computador permitiu o processamento de uma quantidade de dados impossível para a época. Era cerca de 5.000 operações simultâneas. Nos anos seguintes, à criação do ENIAC, os computadores foram sendo aprimorados, mas até meados dos anos 70, eles ainda eram desenvolvidos somente para uso nas empresas. Somente a partir de 1976, com o lançamento do Apple I, que os computadores passaram a ser de uso pessoal, e com o surgimento da internet e dos navegadores, o computador então assume um lugar importante entre todos os meios de comunicação. Atualmente, o computador possibilita o acesso a sites, blogs, redes sociais, streaming de filmes e músicas, e é possível se fazer chamadas de vídeo, compartilhar com pessoas ao redor do mundo as suas ideias, fotos, vídeos e etc. Ação que jamais poderia ser imaginada
nos tempos antigos. Por último, a internet. O primeiro protótipo seria a internet, criada na década de 60. Era a Guerra Fria e os Estados Unidos, que queriam garantir uma comunicação eficiente para o caso de um ataque da extinta União Soviética, hoje Rússia. Mas a partir de 1990, a internet começou a se popularizar com a criação dos navegadores World Wide Web, o famoso www, tão usado quando você procura um site na rede mundial. Desde então, a comunicação tornou-se muito mais rápida e eficiente, eliminando fronteiras e possibilitando o contato imediato das pessoas ao redor do mundo. A forma de consumir conteúdo e entretenimento também mudou. Com a criação dos blogs, redes sociais e plataformas de vídeo, as pessoas deixaram de ser apenas receptoras de informação e passaram a ser geradoras e difusoras de conteúdo. Como exemplo, aqui estamos com o canal do conhecimento, que só existe porque a internet está presente. Veja o vídeo, que é mais um esclarecimento para vocês. O que sabemos hoje sobre a internet pessoal? Smartphones. Os smartphones são a evolução dos aparelhos celulares. Eles permitem o acesso à internet e se tornaram um dos instrumentos mais importantes de comunicação no mundo. Por meio dos smartphones, é possível acessar qualquer conteúdo na internet, mandar mensagens, fazer chamadas de vídeo, compartilhar conteúdos, acessar redes sociais e, é claro, fazer chamadas. E como os meios de comunicação costumam ser classificados? Bom, eles são classificados de acordo com a utilização. Individual, quando utilizados para relações interpessoais, como telefone, e-mail, correio e aplicativos de mensagem instantânea. De massa, também chamados de mídia, são os meios de comunicação voltados para uma comunicação ampla, com um número grande de receptores. É o caso da televisão, dos jornais e das revistas. Já quanto à linguagem, os meios de comunicação podem ser escritos, meios de comunicação que usam texto como linguagem principal, por exemplo, jornais, revistas e websites. Sonoro, quando usam som como linguagem, é o caso do rádio, do telefone e dos podcasts. Audiovisual, utilizam som e imagem simultaneamente, por exemplo, a televisão, o cinema. E a multimídia, que são os meios que utilizam diversas linguagens simultaneamente, que é o caso da internet. Como viram até aqui, estamos vulneráveis a cada instante, surgindo alguma coisa nova, e com essas novidades surgem também novos golpes e alguém que sempre quer tirar vantagem sobre seu semelhante. A internet 5G está aí. A qualquer momento vai ser implementada, apesar de várias observações sobre os males que podem causar o nosso cérebro, conforme alerta o Dr. Laí Ribeiro. Mas é inevitável, não se pode mais retroceder. Agora é seguir em frente e tentar nos proteger. O vídeo esclarece bem a atuação da 5G. Devemos nos preparar também para os hospitais do futuro. Quem assistiu Jornada nas Estrelas se lembra da cama de cura. O paciente se deitava e imediatamente
Os seus sinais vitais apareciam sobre ele de forma holográfica. Não se espante. Já estão pesquisando para a implantação o mais rápido possível. Quem joga videogame está ciente que já existem os jogos que usam o jogo holográfico, assim como apareceu no filme de Guerra das Estrelas. Toda esta tecnologia já está empregada em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, com uma sala específica para holografia. O vídeo esclarece bem. Meus amigos, chegamos ao final deste vídeo. Eu espero não ter causado nenhum desespero. Encarem o desenvolvimento e participem dele, para não ficar para trás. Vamos ficando por aqui. Eu espero ainda que tenham gostado deste conteúdo. E comentem entre vocês, compartilhando com seus amigos e entre seus grupos. Até mais, com mais cultura no canal do conhecimento.